aquela música. Depois beber outra cerveja. Não. Foi meio. 208 planos. Com Chico, não cola a cerveja normal. Foi feitiço, o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém O quê? como tu? Como tu. Baby, isto é para ti. I love you. Vai. I love you forever. Forever. Vamos começar agora, sim. Eu sei que ficou Let's go. incrível. Vai. Foi, olha, ficou. Uma introdução. Parece-me chorar. Estás a elaborar isso, tá? Não faz mais do que vocês estão a fazer. Tipo, eu estou à espera para começar a gravar, senão vou já ali, pego naquelas 3 Pera, pistolas e pera. dou-me um tiro a cada Espera, espera, vai. Já que posso começar? Não somos mais que É. três. Faz eu o coisa, faz o teu cena. Mas 3 já vou. Bem-vindos. Vamos começar. Ok. Bem-vindos a mais um Kill. Cringe. É sério. Bem-vindos a mais um Kill. Temos a via de bola. É verdade. Yeah. Voltou. O Cringe Guess who's voltou. back? Quem é quem? Temos o Chico também. Temos o sexto. O Rui Avia. Outra vez? Sim. E o Jota. E o Jota. E o Jota ali. Voltou em cima. Não me digas. Não sei. Agora. Ok, vamos começar a falar, pessoal. Qual é que é o tema de hoje? Femininismo. Não é Não é nada. feminismo. Pá. Já está. Ei, é. Tipo, é. É feminismo. Yeah. Pensei que íamos falar sobre as vacas que estavam no outro dia lá fora. Ué. Ai. O que é que vamos falar? A Bia lançou um artigo sobre o feminismo, quem quiser ir ver. Ô Jota, fechaste a porta da Tem cozinha certeza? não, porque eu estou a vê-la aberta daqui. Está bem frio também. Continuando. Continuando, esqueçam. É tipo só um código. Começa de novo. Não começa nada. Começa nada. Pronto, Agora desta tem, quando isto semana começa de novo. Pronto, Acho que não. feminismo e a Beatriz fez na semana passada, ou há 2 semanas, não sei, um artigo de opinião sobre o que ela achava sobre o feminismo, altamente, teve... Não é o que ela achava. Muito. Ela explicou o conceito e depois deu a sua opinião sobre o conceito. Sim, Ou seja, ela explicou o que é mesmo. pronto, exato. Para quem não sabe ou quer saber mais, vá ao nosso site da Faz f5.wordpress.com ou então vão às nossas redes sociais. Quer no Instagram, tem lá link na bio, ou então, ainda preciso link na bio. Link na bio. Ninguém não. Não havia. Não, mas ou então tipo na página do Facebook estão lá, certamente lá para o meio o artigo. Vai lá para o meio, entra na página, dá um scroll devagarinho, do lado direito tem lá o site e a nossa história também. Ah, pronto, sim, eu estava a dizer tipo correr o... E o Twitter. O Twitter tem muitos memes. E não Muitos se memes. esqueçam de Tem ver muitos o memes. Instagram. O Instagram Twitter. vai estar lá em cima, Instagram. ao lado do Facebook. Exatamente. Então o que é que estás a dizer sobre o feminismo? Ó Bia, começa tu. Já que tu fizeste o artigo, podes falar. Pessoal, o que é o feminismo? Toda a gente sabe? Não, Não. sei, mas eu quero agora que tu Sei, mas quer Faz um falar. resumito. É igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. Ai, eu falo a sério! É que ele já está a fazer uma cara estúpida. Sim, continua. Antes de mais nada, Vai ser Chico, um... basicamente, Feministas. Não é nada. basicamente Não, é a luta pela igualdade de direitos entre géneros, não é? sim. E E pronto, e acho. E antes de continuarmos a conversa, não liguem a tudo que as caras que este gajo vai fazer, porque ele na realidade, É um gajo aquilo que transmite não é aquilo que se passa. ele é um falso. Yeah. Ou seja, Um falso. ele pode parecer uma coisa, mas não é. Ou seja, Continuando o tema. Ele gosta de me irritar. Continuando, Débora. O que é que, tipo... olha, Ok, sinceramente, está bem, ok. por um lado, ela tem razão. Ou seja, o feminismo, ou quando se criou esta ideia Não é do por um feminismo... lado, eu tenho Não, razão. Sim, calma, deixa-me explicar. Quando se criou esta ideia do feminismo, inicialmente tinha uma boa... Imagem. Não é uma boa imagem, um bom propósito, um bom objetivo. Inicialmente, Sim, porque... continua a ter. Oh, deixa as pessoas falar! Porque acho que agora, Damn. sinceramente, acho que na atualidade, claro que não deixa de haver as pessoas que realmente estão na luta constante pelo feminismo e aquele que foi na altura criado. Mas por outro lado vê-se constantemente não é raramente, e quase sempre quando aparece feminismo na televisão ou em alguns sítios assim,
Facebook, é em termos exagerados. Eu acho que já estão tipo no exotismo. Exotismo? É melhor. Exotismo. Ou seja, já estão no extremo, já não é feminismo puro, já é tipo uma cena. Sim, Já mas querem isso... a todo direito. Querem a todo direito, tipo. Calma, Deixa eu- eu... Não, fala para aí. Não, eu só ia dizer que isso é uma minoria e nós não nos Claro, podemos é o que pegar estou a pelas dizer, minorias. claramente. Não é o feminismo Mas, de agora. mas é aquilo tipo, que transmitem. Sim, não. O feminismo é uma coisa, ponto. Se há pessoas que o representam mal ou que fazem interpretações erradas dele, Exato. é diferente. Sim, é isso Claro que eu estou a que existe, referir. mas isso existe Em tudo, em claro. tudo, claro. Mas o que eu quero dizer é que quando vem à televisão é sempre nesses propósitos, uma manifestação de mulheres que Mas estão ali isso, todas nuas. mas isso é como tudo nos mídias, não é verdade? Claro. Os mídias Sim. exageram sempre para ter o Eles clickbait querem ver e o tal. mundo arder. Claramente. E é Exatamente. isso Ou que ocorre. seja, tudo o que for exemplos, ou bons exemplos, nunca iam O ficar. Val podia ser... O Val podia ser jornalista e ele quer ver o mundo Catarina, arder. consegues pôr aquele clipe do Sou jornalista? Consegues? Olha, Pronto, ok, Sim, não vai não pôr. faz Falaram no silêncio até agora. Não, a sério, eu estou a perceber o que está a calma. dizer, porque é verdade, todas as Vamos notícias que responder passam também. sobre. Todas as notícias que passam sobre o feminismo nas notícias, nos telejornais, etc., tendem para ser Sim. negativas porque são as que vendem. É. Por exemplo, muita gente tem uma má imagem do feminismo porque apenas conhecem casos errados. Tem aquele exemplo daquela rapariga que tentou ir com as mamas de fora, claro que não tem nada contra essas cenas, não é? Sim. Tentou ir com as mamas de fora roubar o menino do presépio, tipo. Ok, tipo, não, tem Eu nada, não não sei gostas da disso. religião, não gostas da religião. Eu não sei disso. Está-se bem, não viste a Foi notícia? Polónia, não Estou a foi? dizer. Não Mas sei, não sei isso, nem que foi. isso Foi tem alguma coisa a ver com o feminismo? lá ou está, não religião? tem, mas a cena é que eles representam isso, porque ela supostamente foi lá a defender o movimento Foi o feminista e a dizer que as mulheres não sei o quê, e ela foi lá, tipo, foi representar a causa de maneira errada. E isso é o que tem que passar constantemente nas notícias, mas claro que o movimento em si, Ou que não é isso. inicialmente, entre Sim. aspas, claro que não. e que Aliás, muita gente foi fez, por não é? isso que eu no meu artigo falei de vários, de uma filósofa e de duas artistas que exploraram o feminismo de outra forma e é uma forma tipo das pessoas entenderem melhor o que é o feminismo, que não é aquilo que hoje em dia passa nos mídias, não é? Sim, mas qualquer pessoa informada saberá o que é que o termo feminismo Mas significa. o E pior é que há problema muita gente que não está informada. E não há- procura informar. E não procura, exatamente. Há imensa gente que me diz tipo, feminismo é o contrário de machismo. Isso foi, e não estou a dizer isto por mal nem nada, mas foi a primeira coisa que o Val me disse quando eu o conheci. E continuo a achar. Agora, Atualmente. Eu vou deixa explicar a argumentar. situação. Sim, sim. O feminismo começou nos finais do século XIX, se não estou em erro. Acho que foi Sim, porque queriam sim. o poder de voto das mulheres. E começou em Inglaterra. Na altura tinha a ver com as sufragistas, ou assim. Foi início do movimento. Foi. Não, não, não. Acho que é nos Estados Não. Unidos. Sim, Foi, também. eu sei, agora se parte sei, foi as sufragistas Pronto, ok. em Inglaterra e queriam o poder de voto. Não foi, desculpa. E era um movimento nobre. Só que, com o passar do tempo, esta é a minha opinião, acho que os feministas atuais são o extremo. Achas que eu Bateram. sou um extremo? Calma, deixa cá O fato, e cada caso é um caso. Mas, no geral, as feministas atuais vemos que se tornaram feminazis. Infelizmente, elas querem tanto alcançar o seu efeito que não ouvem a opinião dos outros. Só veem uma delas. Deixa-me só tipo, dizer uma coisa. É Calma. como os nazis. Ficaram Calma, iguais. calma. Ficaram Não iguais. digas isso, não, Ficaram iguais. não há termos de comparação entre uma coisa e outra, na minha... Eu não concordo com o que tu disseste. Lá está, isso vai de encontro com o que o Rui disse há bocado, isso é uma minoria. Claro. Que não aparenta ser. Mas Exatamente. Devido aos. Só que dão muito mais destaque Mas é a essa minoria do que ao que é realmente o feminismo. Mas tu podes comparar essa tipo minoria, suposta minoria também da propaganda. Quero uma bolachinha. What the fuck? sim, mas Do imagina, Trump. dentro desta Exato. O ideia. Trump foi igual. Deixa Ah, só Trump é uma chapada. uma analogia. Uma O Trump analogia. deu uma chapada de rubro branco aos jornalistas. Exatamente, toda a gente tipo dos mídias, não vou dizer tipo outra vez, mas vou tentar não dizer tipo, Sim. ok? Todos tomaram partido, a apoiar a Hillary Clinton, a apoiar os democratas, por exemplo, e só levou ao facto dos Estados Unidos darem
poder de voto ao Trump, Sim. ou seja, sairmos furado. É como as mídias estão a fazer agora, só que na negativa, ou seja, estão a mostrar apenas as cenas negativas. E há pessoal que não quer saber das coisas positivas, só querem saber do negativo. Então querem é reclamar, não querem é saber se estão a fazer bem, se estão a fazer mal. Isso, já entramos noutras, noutras cenas, não é? Portanto, Mas é verdade. toda a gente só se dirige mas- às coisas más. Os Mas jovens mais tu- viam lá. É muito mais fácil criticar do que Sim, informar e exatamente. apoiar as coisas. É que se tu E falares pesquisares um bocadinho e vis mesmo conferências da ONU e tudo sobre o feminismo e assim, percebes que ainda há uma boa conduta do feminismo. Claro, há Grandes muito. mulheres, grandes líderes de Não, várias organizações não só defendem a por aí. igualdade de géneros. Não só por aí, Exatamente. tipo, por nós, tipo, mesmo eu sendo rapaz e tu própria e ela própria, tens a decisão de igualdade. Ela a Catarina que Ela, está a sim. filmar. eh, Vai o Jota. A também minha não. pai. Ou seja, todos nós defendemos a igualdade de géneros, tipo, toda a gente, porque é que as mulheres têm que receber menos que os homens? Isso sinceramente já ultrapassa, tipo, Não parece que é existe. uma história, exato, o problema é que não existe, mas parece tipo cenas da altura dos reis e não sei o quê, já é uma, é uma coisa que hoje em dia a mentalidade já não coincide. Sabes que em Portugal... E vejamos que as mulheres podem muitas vezes ter cargos e terem capacidades melhor que os homens, mas da mesma forma que os homens têm. Ou seja, eu posso ser muito bom num trabalho como ela também pode ser, mas isso é porque é ela, não porque é uma mulher ou sou um homem. Mas sobre isso, Não é? eu Acho não que é fico por aí. chocado com Portugal, por isso por ter propagarem diferente. Mas eu fico mais chocado em países como a Alemanha e a Inglaterra, porque são países que são mais, Nem há isso. teoricamente, são mais evoluídos que nós. Sim. O Reino Segundo Unido, pronto, rankings de... o Reino Unido Sim. é mais evoluído que nós, não passou por uma ditadura. E é que Portugal teve uma ditadura fascista que acabou em 74. E se for a ver, foi há pouco tempo. É um futuro, é um passado muito recente. Não, é um passado recente. Imagina, os nossos avós estiveram na guerra colonial e nossa cabeça não cabe. Não, vou fazer. Não é? Não foi? Mas é, temos uma guerra há 50 anos, há menos de 50 anos temos uma guerra. E a nossa geração não pensa nisso. E é um facto, nós, comparado a outros países, os Tivemos outros um países salto estão muito evolucional. piores do que nós. Sim, É eu uma verdade. referi isso no meu artigo. Não sei, vocês leram? Eu li porque tive que dar aquele... Mas eu referi isso no meu artigo, que Sim. não me posso queixar muito, mas claro que há sempre correções a ser feitas. Sim, acho que eu acho que Mas o é extremismo sempre. não quer solução. Pois, É simplesmente isso. E depois Mas temos eu que ver não sempre os estou a prós. Não, claro, os prós, estamos a ver, temos que ver os prós e os contras. de Deixem-me cada situação. falar-vos de uma coisa que eu descobri no outro dia, nem sabia, e fiquei chocada. Em Portugal, imagina uma mulher que se ficar viúva ou se divorciar, só pode voltar a casar 365 dias depois, tipo um ano. Se for um homem, pode voltar a casar 180 dias depois. Sim. Porque o preço. Não, mas eu explico, eu por acaso já, sabes. infelizmente já dei essa matéria, infelizmente porque não concordo com a lei. Mas, Vai mudar. e eu explico, pronto, mas eu explico porquê. Porque segundo na altura o código em vigor era devido se a mulher tivesse um filho. Imagina, divorciava-se, mas ela tem na mesma um filho que tem a ver com os filhos. Sim, mas o filho é da lei do homem. Pois, mas tem a ver com as partilhas. Eu sei, só que Faz sentido. Não faz sentido. Juridicamente faz. Pois, se calhar Exato, em termos a nível práticos, não. matemático fará sentido, mas a nível social não faz não faz sentido sentido. nenhum. Mas vai mudar a lei. Quer Uhum. dizer, E pelo bem. menos eu estava a ler no Fala-se outro que dia vai um mudar, artigo ainda sobre não isso. se sabe, mas Pois, fala-se. Exato. Ah, sim. Mas agora estamos a falar um bocado de bons exemplos e maus exemplos. Sim, mas E, assim, aquelas tipo, as embaixadoras do feminismo, certo? Já falamos de grandes Não. mulheres, tipo líderes de empresas, disse tipo outra vez. Mas agora fez bem. Desculpa. Líderes de empresas, líderes de grandes empresas, mulheres a apresentar cargos altos na ONU e organizações dignas, mas também há maus exemplos. Péssimo. E neste caso, podemos falar, por exemplo, várias figuras públicas. Por exemplo, eu acho que o movimento Me Vai. Too, por exemplo, Qual é que é aquele das atrizes de Hollywood a dizer Sim, que os foram pretos. atacadas, abusadas sexualmente Não, eh, sexual. e de repente todas as atrizes Mas começaram a dizer que foram atacadas sexualmente e acusaram tudo e mais alguma Mas coisa de não- atores, diretores, produtores. E o que eu acho sobre isto é muito simples. Foi engraçado que eu vi uma entrevista do PP Rapazote no outro dia.
por causa da cena de Narcos, não é? Que ela agora fez um papel muito bom no Narcos, então tem muito destaque, agora vai ter um filme em que vai ser um co-protagonista, acho eu. E ele estava a dizer que acha que o movimento Me Too é ridículo e é uma hipocrisia imensa. E fiquei assim, fogo, este gajo está a falar muito mal. E o que é que, tipo, outra vez, porque efetivamente havia mulheres que estão lá a dizer e estão-se a defender. E não diga. E são casos reais e que isso não pode acontecer na indústria do cinema porque são coisas que são reprováveis. O problema é que a frase que ele disse foi: por cada mulher que foi mal beijada e disse que foi assediada, por trás tem uma mulher que foi assediada, realmente assediada, e que não irá passar a mensagem por causa de pessoas mais. Isso foi uma frase muito forte, e mas é verdade, eu quanto a isso também tenho assim uma opinião um bocado... Opa, não sei, por um lado penso que nestas coisas falta muita coragem de falar e basta tipo uma pessoa falar que as outras pessoas sentem-se inspiradas e falam também, mas caiu um bocado no exagero porque foi tudo, sim, toda mas voltamos ao paradigma inicial, que era os mídias, né? As pessoas aproveitam-se dos mídias. Eu acredito que certos casos sejam verdade. Agora, a maior parte não. Mas também se elas dizem que aconteceu com todas, quer dizer, elas subiram todas na carreira, foi a conta de lá todas no pacote, então? E Jesus, que agressividade! Não é? É uma verdade, mas se foi assim... Não é bem quer dizer, assim. Não é bem assim que funciona. Olha, a realidade... Sabes que muitas vezes tu, nesses assuntos, e nós já tivemos esta conversa todos, principalmente uma mulher, sim, vai-se gerir muito pelo medo, estás a ver? Tipo... Falei nisso em auditoria. Mas é verdade, tipo... O medo de... Primeiro porque a sociedade tem uma mentalidade tão parva que em vez de ajudar e assim, não, antes pelo contrário, não é? Ensoalha quase a mulher, é tipo quase uma vergonha, estás a ver? Opa, eu espero que essa mentalidade já seja um bocado alterada, mas na altura que aconteceram esses casos, ninguém, uma percentagem muito reduzida de pessoas ia valorizar da forma que valoriza hoje e as mulheres não iam ter coragem para lutar como lutam hoje, entendes? Eu entendo, mas acho que elas exageraram na parte dos vestidos. Também acho que isso já chega. Falou-se e tudo, vai ser julgado, toda a gente soube. Isso foi tipo uma maneira de se manifestarem. Sim, mas é uma maneira pacífica de se manifestar. Eu não acho... Eu percebi, não há problema. Eu acho que não sou de acordo. Também não. Não sou de acordo da opinião dele. Não tem problema nenhum com eles. São de branco, era rosa, o que seja, mas é verdade que é um movimento que, infelizmente, devido ao mediatismo, para mim, não me diz nada. Eu preferia muito mais ser uma campanha de solidariedade com 5 ou 6 pessoas a fazer uma palestra e a explicarem que está mal e errado e fazer uma petição, uma abaixo assinado, do que de ver pessoas ali a dizer todas de volta e meia, é este e aquilo, e não estou a dizer que é errado manifestar o que está mal. Temos que manifestar o que está mal, é verdade. O problema é que... Mas imagina, Francisco, agora até houve aquela coisa que não era de vestir preto, mas era a flor branca. Era uma flor, não sei. Acho que era uma flor branca que toda a gente levou para os Grammys. Foi para os Grammys? A última cerimónia que houve. Acho que foi os Grammys. Acho que foi os Grammys. E aquilo não foi com propriamente um movimento contra aqueles casos específicos de assédio. Foram muitos homens e mulheres que usaram a flor branca e foi basicamente para mostrar que se apoiam uns aos outros, estás a ver? Estou a perceber. É mostrar a igualdade, porque muitos homens também usaram. Eu não sou nada contra esse movimento, só sinto que aquelas palavras que eu estou a começar a dizer, palavras do PP, sim. Revive muito. Percebi o lado dele. Sim. Mas vamos isso em Portugal. Não tenho problema nenhum que as pessoas vão vestidas de preto aqui em é como qualquer outra casa, outra causa. Também podemos falar também da hipocrisia do pessoal
sei lá, do Je suis Charlie, Sim, e depois agora e não fala nada. no dia anterior havia um bombardeamento na Síria e mataram Irava. milhões de pessoas e ninguém quis saber. Ninguém quer Foi em França, ei, vão mudar a Sim, bandeira. agora, esta semana passada houve aqueles bombardeamentos na Foi Síria. Na Síria. E agora o pessoal andou todo o pessoal agora a partilhar, a dizer, ei, vamos parar hoje. Sim, mas Ontem mas não aconteceu, foi ontem aconteceu. Sim, mas não foi assim nada de extraordinário Foi. comparativamente ao Não. assédio sexual. Não foram tipo todas para um... Morreram. Não é isso. Morreram pessoas na Síria. Não, Não queiras não, comparar o não, sexo acho que com eu não percebi bem, eu não percebi bem, peraí, eu não percebi bem. Os mídia, Não Ah, é o era- destaque. as e porquê? pessoas. Porque não dá clickbait, não E é? vou-te explicar porquê. Porque eu estive a ver uma reportagem e que não faz sentido. Nós, a Europa, somos uns hipócritas. Oh, bom dia. Porque nós queixamos da imigração, que vem da Síria e tudo, mas não vamos resolver o problema. Claro que não. Os Estados Unidos não vai, a Europa não vai, Não, os Estados Unidos não vão, porque a NATO não vai em si, Chico. nem a União Europeia. E vou dizer, eu pus-me a ver e pus a ver notícias na internet. Só há um país do mundo que envia comida para eles. E tu vais ficar surpreso. É a Rússia. Mas isso é uma boa jogada. Opa! Claro que é uma boa jogada. Então porquê é que nós não enviamos? Claro que é uma boa jogada, porquê? Porque, imaginemos, a Rússia e os Estados Unidos andam sempre em constantes guerras e apoios, nesse caso é em constantes apoios, contra as facções rebeldes, não é? E na realidade, as facções rebeldes são financiadas por armas compradas pelos Estados Unidos. So, Às vezes são por armas da Rússia, outras vezes quem está a ajudar a combater essas armas são os Estados Unidos, depois a Rússia diz que não vai ajudar e que vai ajudar, e depois o que eles querem é ter lá sedes para roubar-nos o petróleo. Se tu fores ver os países do Médio Oriente, desculpa. são todos financiados pela Rússia e... Não, se fores ver os países do Médio Oriente, há muitos anos atrás, eram muito civilizados já na altura. Agora não. E tinham índice Pois tinham. de desenvolvimento A Síria, tecnológico, o Irão. social, muito acima da média. Mas as Eu guerras vi então deles. fotografias, e vi um documentário, aquilo era ridículo. E agora, como está agora, é triste, não é ridículo, Mas eu gostava de ver. é triste vermos um país assim como está, não é? É sempre triste. Guerra. Eu já não digo a União Guerra, Europeia ninguém ajudar, fica a opá. ganhar com Sim, guerra, mas a não ser Eu já não Sabes? digo a União Europeia a ajudar, mas pelo menos, opá, nós, Portugal, como nação independente, opá, Não é assim ao que menos funciona, enviávamos não é assim que algumas funciona. ajudicas, Mas opá, isso- no mínimo Chico, que seja. não é assim que funciona. Não Não é? é assim que funciona, mas Mas devia infelizmente devia Claro, ser. sim, não estou a dizer que não, estou a dizer que não é assim que funciona por Opa, causa de milhares de eu- burocracias e Mas- pactos, alianças, etc. Mas em relação a isso, tipo. Aquele gajo ainda. Já está a fazer cenas. Mas em relação a isso, imagina. Para mim é uma situação que me custa muito. Mesmo as pessoas são tão hipócritas, tipo. A sociedade mesmo, estás a ver? E sabes o que é melhor? Não. Eu falo por mim. Eu próprio, na minha foto do perfil do Face, tinha lá a bandeirinha da França. Só que depois fui ver e informei-me. E agora olho para o Francisco lá atrás e fico tipo, tu és estúpido. Sim, Mas, olha, mas isso só mostra que as pessoas, ao informarem-se e ao saberem as coisas, porque opá, cada um, não estou a dizer que errei por ter a bandeira da França na foto do perfil, não, tipo, senti aquilo. Como é que se foi? Foi na altura Claro, do e- Bataclan. E é exatamente. errado. E agora fico assim, tipo, Tu podes sentir aquilo como. lá está, como a estás Síria, sentir como o agora. Afeganistão e isso tudo, é verdade. Exatamente. Mas- O pior é Mas que. o impacto é que, tipo, nada, tipo, não fizeste nada Ok. pelo... Olha, não é a bandeira da Teres França. ali que mudaste alguma coisa, não. Lá está. Simplesmente disseste, ok, sou contra. Ou... Não, mas se vocês virem Não. os países que Mais sofrem são- mais, Claro, eu superaria. são esses e ninguém quer saber. É isso que me faz mais impressão. Porque dá-lhe jeito. Mas, É- mas fizemos, por Não, mas as exemplo... pessoas em si, as pessoas. estás a Ah, está ver? falando de aí. Sim, mas não, pessoas normais como nós. Sim. Eu já nem sequer estou a falar de Governos de e governos países nem e nada, coisas. que isso são coisas que nos ultrapassam, não é? Certo. Que nos ultrapassam a todos. Mas eu acho que se as pessoas fizessem um bocadinho do que fizeram pela França quando houve os atentados e assim, Sim. se manifestassem da maneira que manifestaram, se calhar isso influenciaria um bocadinho as decisões do governo ou de governos em relação Mas eu acho a que esses isso nem assuntos. depende, em Não, certo não, modo, dos não fez nada a governos, seguir. mas Opa. não só. Porque Opa, imagina, não fez eu nada. acho que isso depende muito das pessoas. As Não pessoas faz é que nada. têm que agir, não é tipo sempre o governo, Não, o governo, que eu estou a dizer percebes? é que se as pessoas agissem, se calhar Claro, também se- influenciava, estás a Se ver? tu és uma Ah, pessoa, sim. mas se tu és uma pessoa, tu e ela são duas, nós somos três, nós somos quatro, nós somos muitos. Exato, é isso. Se as pessoas. Sim. Mas isso é como tu- é como os tudo, é mídias- questões Os como mídias tudo. passam informações tão erradas em relação a esses assuntos. Na altura que aconteceu isso,
dos refugiados, que foi mesmo urgente eles pedirem ajuda e Eu lembro agora assim. Salvador Sobral. Opa, mas tipo, passou tanta informação errada cá para fora. É verdade. Pronto, Se tu mas- não te informasses, as pessoas tinham cada argumento estúpido para não ajudar. Reparem numa coisa, nós somos todos seres humanos. Seres humanos, desculpa. Somos todos seres humanos e é verdade, tipo. E isso é o Só mais que eles têm um importante problema. nisto tudo. Eles têm um Vai, problema. vai, vai. A Pois só no França, final. a França Só no final. tem um problema em si. Porque, principalmente, Ficar sem os problema. imigrantes muçulmanos que vão para lá, imagina, não respeitam as regras da sociedade europeia. Se tu Eu fores acho, para o eu acho país que eu acho que deles, ouvi um exemplo desse Pronto. género, por acaso. nós fomos para lá, Mas não são todos. e isto ainda bem estamos a falar das mulheres, Pois. as mulheres são obrigadas a obedecer às leis de lá. Mas elas, vindo para cá, já não obedecem às de cá. Isso é uma Porquê? minoria. Mas é Isso estúpido. é uma Elas têm que minoria. obedecer às de cá como nós obedecemos às de lá. Às Não vezes faz são sentido. questões Acho que não é muito por aí. mais Não, complicadas. eu sei. Uau, são questões muito mais complicadas e são questões Yeah. culturais muito fortes. Nesses Mas- países a mulher Bem fala. é um bocado tratada como. Acaba depois. Nesses países as mulheres. Calma, continua. Aí são países em que há uma desigualdade tá. de género. Mas é verdade, não fui eu que voltei ao tema. Mas nesses países é que se nota imenso a desigualdade de género. Vejamos aqui, agora deixa-me dizer. E é uma questão cultural muito forte Eu e elas posso fazer uma às vez. vezes É sobre também este acham tema por medo. mesmo igual. Sim. É por isso que se calhar posso? Ou queres falar mesmo? Não, é só. Eu estou a perceber o que ele está a dizer, por causa. Eu li um artigo que era houve um caso em que uma família muçulmana, uma família muçulmana foi reclamar à escola que não deviam tipo, não deviam Ter. ter refeições com carne de porco. Não tenho a certeza agora. Eu acho que era uma família Se é de índia. vaca, se é de porco, não sei, não tenho a certeza. Não tenho a certeza, mas não deviam ter na escola aquele tipo de refeição porque é contra os princípios deles. Mas Sim. havia refeições para essas pessoas que não queriam comer essas Isso é refeições. como eu ser vegetariana. Agora imagina o que é tu seres vegetariana e reclamares na cantina Sim, porque que não estão a havia fazer refeição. carne. Não. Há as duas refeições. E foram reclamar que havia carne e então foram reclamar a abolir. E isso aí foi um dos casos que percebo. levou a esse, mas são maus exemplos. É como Eu dizerem acho. que todos os imigrantes que vieram São em maus. barcos a fugir da guerra são todos terroristas. É uma coisa. É igual. É igual. É igual. Mas há situações estúpidas que eu tive um caso que vi na altura, foi ao Tribunal Europeu de Justiça, em que uma miúda levava o véu. E o tribunal, ela levava o véu e dizia ao professor que não o tirava, que era a religião dele. Mas segundo as leis do Ministério da Educação francês, ela tem que tirar. Então os pais levaram aquilo ao tribunal. No tribunal francês perderam e há uma e foi ao lei tribunal que te manda europeu tirar que véus. perderam. E eles explicaram porquê que perderam depois do tribunal. Imagina que qualquer um de nós inventava uma religião. Não E é ela bem ia com o assim, véu. Val. Não, ia com o véu. Que moral tens tu de proibir uma pessoa? Ela vai com o véu, imagina que eu agora invento e vou em cuecas. É verdade. Mas não Que é moral, assim que moral. que funciona. Teu professor Val, a dizer, não é veste, assim mas tu tira o véu. Mas tu não Val. podes. É uma verdade. Foi tão estúpido. Opa, é estúpido, mas é uma certa verdade. Não é assim que funciona. Tu Pá, não Desculpa. inventas simplesmente uma Segunda-feira, pessoal, religião. vou Pá, de invento. cuecas para a universidade. Não Não, era de inventas. graça. Imagina com o calor. Isso é uma questão cultural. Imagina, eu sou contra ir com o véu. Eu acho que ela não deve ir com o véu. Porque ela tem que obedecer, outra vez, Eu acho que não. obedecer Sabe o que é que eu acho? Eu acho que às nós nossas nos leis. temos que respeitar todos uns aos outros. O problema é que eles não nos respeitam. Não é uma É questão. verdade. Isso não é uma questão de lei. Eu não vou respeitar alguém que não me respeita. Não, isso não é Depende. uma questão Depende, não de sabes ser se uma não te lei. respeitam. Isso é uma questão cultural. É Yeah. tipo. Opa, eu acho que fere assim tanto a tua suscetibilidade não de fere nada, não estares fere com nada, não fere nada. uma rapariga estar com um véu porque é da cultura dela. E se eu Porque estiver ela na se- mesma sala com um boné? Porque ela se sente bem Podes. assim. Não posso. Os professores obrigam-te a tirar o boné. Mas isso já não é uma Porque é que ela questão pode estar com o véu e eu não posso estar com o boné? Mas o boné não não é é uma uma questão questão cultural.
Aí o boné para ti é uma questão de Não. beleza, enquanto para ela aquilo faz sentido porque assim foi ensinada, assim faz Olha parte que, da vida pelo dela. menos E eu não posso ser minho. também fui ensinado. Da Não, religião, Minho, não. não Acho é. que não é pode. Não é, tipo, há Mas há muitos muçulmanos. Mas tu no básico não podes. No básico não que podes. usam. No básico não podes. Infelizmente. Sim, não podes, não estamos a falar de chapéus, estamos a falar. Imagina, opá, eu acho que. Chapéus não é uma questão da mesma cultural. forma Tu não que usas eu- um boné porque é da tua cultura. Opá, mas tu estás Eu aqui, estou a dar um mas exemplo. imagina, tu vais lá ao país deles e fazes a eles muita confusão, se calhar, tu Tu- andas assim. E sem tu nada. podes andar sem nada. Olha, Tu podes mas andar como agora tu quero dizer quiseres. uma Mas coisa imagina, engraçada. então porque é que tu não podes ir à Arábia Saudita e andares lá sem véu? Tu podes. Tu podes. Não podes. Podes, Depende dos podes. países, Não, depende dos não. países. Não, não. depende dos países, Mas depende dos Então porque é que ela cá pode andar com o véu Ó Val. e tu lá não podes andar sem véu? Ó Val, vamos Não, não, não é porquê? assim. Em Não é muitos assim, não é assim. países, pronto, eu É nem verdade. sabia que... Ou não irá? Tu, Sei que é. tu podes, mas. Mas eu acho que isto é muito. Mas tens que muito- andar Mas com sabes o homens. que é que Estamos há? circular, São não? países de terceiro mundo muito pouco desenvolvidos a nível Claro. cultural. Olha, E olha, tu- que já foram bastante evoluídos. Sim, mas Sim, eu mas estou a agora dizer a não é. nível de mentalidade. Não, sim, E mas lá sabes está, que- lá está. Lembras daquela conversa que eu disse há um bocado que eram países que eram super. Nesse caso eram Sim, evoluídos? Fomos nós que Foi destruímos esse país. nós, os Estados Unidos e a Rússia. Que destruímos. Sim. Deixa-me só acabar o meu raciocínio. Subdesenvolvemos. Uma mulher, se for para esses países e andar de calções, Ui. meu Deus, é que vai Apedrejada. tudo. Não é E não é apedrejada. preciso ir Ah, tão é. longe. Vais tudo olhar para Não é preciso ir tão ela. longe. A minha mãe quando tipo fomos de férias para Marrocos. Mostrou o tornozelo. Não, a minha mãe não conseguia ir para a praia de biquíni, fato de banho, porque olha, ia para a praia e era toda a gente vestida, estava toda a gente de véu. E E bastava uma pessoa aparecer lá de biquíni na Toda a gente praia, olhava. na praia ficavam toda a gente os olhava com uma homens cara são super má. completamente Atrasados nessas mentais. coisas. Mas a questão é, tu podes. Sim, Só que eu tu podia ir nem- tronco nu. Nem te vais sentir Tu, Eu bem. podia ir na boa. E havia, Não. havia rapazes a ir lá e havia. E a tua mãe também podia, e como Mas bem não sei- apetecer, não sei- não mas sentia- não se ia sentir Não bem, se ia não é? sentir bem. Agora, eu não concordo, eu acho que nós que estamos aqui na Europa e que somos somos países Supostamente. supostamente Mais envolvido. mais envolvidos, E desenvolver-se na- nós temos que questões respeitar. culturais. É tal história de um bocado, estamos a falar dos índices e do Nós desenvolvimento. temos que respeitar, é uma questão de respeito. Eu acho uma que é questão igualdade. de respeito, exato. Igualdade a todos os níveis. Estamos aí todos a encontrar a mesma Eu coisa. gosto de ser respeitado tal como sou, da minha maneira que sou, da minha religião que sou, individualmente, até porque e nós todos fazemos parte da mesma Claro. cultura e religião. Mas eu individualmente gosto de me sentir Não, respeitado. Não, eu também ia dizer isso, mas continua. Calma. Nós percebemos o exemplo. Sim, E, sim, sim, sim. Mas, tipo, o resto, acho que toda a gente deve se respeitar uns aos outros. Tenho aqui um amigo que gosta não, foi Sobre isso tenho uma incutida pergunta assim, difícil para vos fazer. incutida assim a cultura e a ideologia assim, é assim que ele se sente bem, é assim que ele tem que ser. Tenho uma Eu não pergunta tenho- difícil para vos fazer. Pergunta difícil. Consegues fazer Vamos uma criar aqui tipo assim um... Deixem-me só dizer Pergunta uma aí. parte que tem mesmo a ver com isto. É Para a muito pergunta engra- difícil. É muito engraçado porque. Engraçado. Pronto, é o facto que os primeiros movimentos feministas uniram-se imenso a estes tipos de movimentos destas minorias, que era o racismo, LGBT. E também tenho uma coisa a dizer sobre isso. Mas uniram-se, estás a ver? Era a luta pela igualdade de direitos. Pronto, as feministas Género, lutavam vá. pelo género, Igualdade de género. mas uniam-se a essas causas. Claro. Eram princípios Ainda hoje, que podiam ainda hoje, ser ainda hoje. Faz sentido. Eu aplicados. acho que Claro. acima de tudo é igualdade. Igualdade. Somos todos Ponto. ser humano. Ponto. Ponto. Não há tipo Mas- igualdade isto, igualdade. Claro, não é? Mas tipo, o importante acima de tudo é a igualdade. É sermos respeitados da forma que somos e daquilo que gostamos de ser. Entre aspas. Agora outra vez. Faz a pergunta difícil. Pergunta difícil. Mas depois não tem noção. Faz Vai lá. coisas na edição. Olha, Vá lá. não tem essas skills. Pronto, a pergunta difícil é. Estamos a falar que temos de ser respeitados de maneira igual. Sim. Independentemente da maneira como pensamos, da maneira que somos. Sim. Não. Imaginemos. Calma, tu estás a primeiro a perguntar. Tola. Imaginemos. Estou. Imaginemos que eu sou nazi Sim. e eu quero expressar as minhas ideias de ódio e represálias contra outras pessoas na praça pública sobre liberdade de expressão. Porque eu tenho o meu direito de dizer que eu quero que aquelas pessoas morram porque são inferiores, são de uma classe inferior. Vocês deixavam-me falar isto na praça pública? Deixava.
Já falar. Tens liberdade de expressão. Se não deixares falar, estás a ser o que ele foi antigamente, o que Portugal foi, porque estavas a censurá-lo. Apesar de ser mau a mensagem que ele está a transmitir, Eu tenho outra pergunta para você. Calma, que não quero. tens que deixar Vou fazer a seguir. que ele a Agora, transmita. Tens que deixar que ela fale, apesar de ser errada, porque ele tem direito a opinar. Apesar de ser errada. Porque senão está-se a transformar no que eles foram no passado. Pergunta difícil. Responde. Eu não ia conseguir. Pelo menos eu ia-me embora. Eu não ia conseguir estar a ouvir aquilo. Se eu tivesse a ouvir alguém. Isso é outra aquilo. história. Estou a falar, que é a segunda pergunta difícil, Calma, que era se... Não, é para explicar melhor, porque havia a dizer que ia-se embora. Estou a dizer se ias impedir que ele dissesse uma rede social. Na rede social ele escreve lá assim, todos os judeus deviam ser queimados e deviam matar Opa, na rede social. todos os negros e não todos sei o que é. Tu denunciavas aquilo como ofensivo e não sei o que é, não é? Porque era um post estúpido e ofendia várias pessoas. Eu não denunciava porque eu não. Certo, ligo mas tanto. imagina que alguém estava a dizer aquilo, tu ignoravas simplesmente ou ias lá e enfrentavas. Eu podia enfrentar, exatamente. Não quer dizer que eu tivesse a impedir alguém de dizer alguma E se coisa. ele puxasses a carta, o que é que tu dizias? Eu dizia que estava a expressar a minha opinião Só a opinião dele. sobre tá, a opinião dele, exatamente. Exatamente, da mesma forma que ele apresenta a opinião dele, eu posso contrariá-la e apresentar a minha. Embora achasse que aquela pessoa era um psicopata, mas. Sim, vejamos que isso aí. Agora és tu. Sim, é. Pronto. Acho que E no ela- seguimento, No seguimento, acho que é realmente tipo, uma pessoa que hoje em dia tem esse pensamento. É um Que bocado. existe. Sim, infelizmente existe. Infelizmente. Mas não existe muito de. Não sei. não, infelizmente Acha- há muitos neonazis. Há muitos, Ah. não há? Mas sabes que a Mas- melhor, não, calma, forma mas- de os enfrentar é ignorá-los. Sim, mas não. verdade. Essa é a minha segunda calma, pergunta. calma. Mas gente. Eu tô- Tu sabes? Mas gente tipo. Jovem com esse pensamento. Sim. Existe. Opa, É sinceramente. mesmo? Mais Sinceramente. do que tu pensas. Sinceramente, É, é olha, verdade, mas é sinceramente, verdade. deixa-me ver, sinceramente acho que se ele viesse a praça pública, claro que hoje em dia a praça pública é as redes sociais, Sim, Pá. por acaso é engraçado também. por acaso, tipo, não sei, não ligava, sei que, deve haver muita gente, mas vem muita gente que diz isso no Facebook, simplesmente uma pessoa ignora, não é? Sabes que o Facebook filtra as mensagens, não é isso? O Sim, Facebook tem um mas código que Sim, mas mesmo, quando tu mais vês florzinhas, mais florzinhas o Facebook te mostra. Se tu Mas vês isso- muito isso- ódio, isso- mais ódio o Facebook te mostra. Isso aí vai ser para outro tema Sim, que podemos sim. aproveitar, que é o facto do Facebook ouvir as nossas mas coisas. pronto, olha, então voltando a... Agora posso fazer a minha segunda pergunta? se tiver a ver, Força. se não tem- Segunda pergunta difícil. Pergunta difícil. Não vai aparecer nada, não vai haver efeitos porque a nossa editora é uma preguiçosa. Ou não Olha, sabe. Beijinhos. quando começares a pagar, eu edito. Eu pago-te edito. com amor. É! Oh. Pronto. Segunda pergunta. Como todos sabem, existe os Antifa. Os Quê? motivos. O movimento Antifa. Sim. Antifa são os antifascistas. Os antifascistas Ah, são ok. pessoas que recorrem à violência. Se estiver errado, corrijam-me, mas eu acho Não que sim. sei. Pelo que eu conheço. Recorrem à violência para agredir, violentar essas pessoas. Recorrem à violência para agredir. Recorrem. Recorrem à violência. Podes responder? Yeah, ok. Pronto, recorrem à violência para Ponto. não permitir que eles expressem aquelas ideias porque está errado e porque acham que eles merecem lá um enxerto de porrada. Eu acho A minha que pergunta é, Hum. até onde é que a liberdade de expressão E liberdade. até qual é o limite da liberdade de expressão, que foi o que nós debatemos anteriormente, e agora, se a violência é a resposta. É, Não. é até ao Vamos outra vez ponto- por ordem. Até ao Vamos ponto- por ordem. Pronto. Chico. Mantenho a minha linha de pensamento. Não, agora tens que responder aos outros. Pô, e é, mantendo a linha de pensamento, é errado. Se tu vais bater em alguém por estar a opinar o que sente, o que acha, e se tu bates nela e o outro não faz nada, E efeitos. não é? Se tu vais bater na pessoa que está a opinar, opa, desculpa lá, mas tu ainda és mais animal do que o outro que está a expressar o Agora ele ódio. dá-te um murro. Dar um murro. A ti não, mas ao Chico. Podia. Nós estamos sempre a discutir, isto é um facto. Discutir. Discutir saudável. Saudável. Sim, saudável. calma, nós gostamos um do outro. Mas era agora eu Faças isso. lembrar-me Vai apagar. e vais acontecer isto. Vai fazer. Eh, Problemas técnicos. Pronto, nós estarmos a discutir e eu dar um murro na cara, tipo.
Concordo perdia a com razão. ela dizia, Ela eu gosto tivesse do azul, errado. eu gosto do azul, mas eu gosto do vermelho. Pronto, Não, por mas muito que eu nós tivesse errado, discutimos ela ideias perdia a muito mais razão fortes. por me ter batido. Lá calhar está. é melhor Ok, esta é a tua fechar, opinião. é a minha opinião. Presumo que tu te identifiques com a opinião dele. Rui Magalhães. Não, fecha. Eu acho que até ao ponto em que isso já não se trata de igualdade, já não se trata de liberdade de expressão, de opinião. Acho que a partir do momento em que tu queres ofender o outro, não verbalmente, mas fisicamente, ou seja, violência, acho que isso já tipo não é, já não parte da cultura, já não parte já não parte de termos nesse sentido, ou seja, ao ponto em que diz, quando chegas à violência, termina. Imprevisto, número sempre imprevisto. É Satanás. Mas já repararam que nós temos sempre imprevistos? É verdade. Eu não consigo evitar isto tudo. Eu falando agora uma Corta-se coisa para ali, séria. foda-se. Pá, não corte, eu quero falar uma coisa séria. Sobre Não, o está feminismo. a funcionar. Não, quero falar de uma Não, que não. pá, é meu ano para falar e Mas vocês eu não vou deixam falar, falar. eu vou falar. Um minuto. Fogo, pá. Só quero falar de uma situação. Tenho aqui uma Sobre o coisa a bater na feminismo. cabeça. Agora que tenho o tempo de antena só para sou É especial. assim, eu posso escolher. sabe? Não, mas deixa-me falar. Sobre o Que riso foi este? Que riso foi Sejam pessoas que defendam a igualdade. Que riso foi Não este? sejam feminazis como a Rita Ferro Rodrigues e Fernando da Câncio. Eu ia falar desse, caralho! Ias? Não digas, Oh, Sou mal Nós educado. não temos budget para os pis. pronto. Desculpa disso, palavra. Olha, Sem lenha. a Fernanda Câncio. Já que estamos pá, agora a teve que ter, vou a casa de banho. Vocês não têm Twitter, a maior parte tem Twitter. Mas se vês. Não. Mas dentro disto que ele está a tapar a câmara com o teu cu, pá. Voltamos. Tivemos mais um imprevisto. Como é o Como costume. sempre, não é? Acho que é bom. Era essa imagem de marca. Vamos sentar aqui. Imprevisto. Tipo, não são imprevistos. Eu acho que todos os podcasts propositados. deviam chamar É imprevisto. verdade, agora posso falar outra vez, Imprevisto não é? não. Sim. Agora diz o teu ponto de vista. Olá. Sobre, ainda bem o tema feminismo, só quero falar de uma situação. Feministas sejam como a Bia, não sejam como a Rita Ferro Rodrigues nem Fernanda Câncio. Fernanda Câncio é lixo com tiques socráticos. Rita Ferro Rodrigues tem pá, o útero inchado, por outras palavras. Pá, é muito mal. Eu não sei. Muito eu mal acho- aqui, é lixo ao Eu tempo. acho sinceramente, tipo, ela defende por um lado, eu não consigo compreender a Rita Ferro Rodrigues, porque ela em alguns momentos tem de facto razão e ainda por cima tem, é cara de um movimento que é o, ela tem um site ou uma coisa qualquer. Há um movimento muito Pronto. fixe. Mas depois, tipo, bem, entretanto, sai, entretanto, quem vai apresentar o Festival da Canção, ou não, a Eurovisão em Portugal este ano, e que, muito bem, acho que foi muito bem feito, que foi apresentar, proporem 4 mulheres, e assim foi, que é a Catarina Furtado, é a Filomena Cautela, a Diana Roy e a Silvia Alberto. A Silvia Alberto. Opa, é um grande, digamos, um grande passo. Eu antes de fazer essa... Não, deixa-me acabar. A sonhar hoje estava muito giro. Pronto. É um grande passo, neste movimento, tipo, porem 4 mulheres a apresentar uma Eurovisão, tendo em conta que nos últimos anos, principalmente no ano passado, foram dois homens. Opa, é igual, mas tipo, a cena é que ela depois ainda vem criticar pelo facto de serem 4 mulheres brancas e não haver uma preta. Sim, que em Portugal Houve alguém que deu houve alguém que sugeriu uma cena que eu achei sempre boa piada, que foi, opá, por essa lógica acho que devia ter uma preta, devia ter uma lésbica, devia ter uma chinesa, devia ter uma hermafrodita, devia ter um travesti, Drag Queen. devia ter tipo uma variedade de mulheres diferentes, tipo, para poderem, e na realidade E não haver homens. Um homem e um homem. Uma apresentadora por cada música. Não, e na realidade haveriam de ser mais apresentadoras do que propriamente telespectadores. E concorrente. E que tá, Só digo uma coisa, eu a Rita. Eu para ela acho ter criticado bem. isso. Pronto, claro, tipo. 4 mulheres, está bom. Pronto, Não é? tipo, Não é para que isso. criticar uma coisa que está bem feita? Exato, e mesmo que não fossem 4 mulheres, fossem 2 mulheres e 2 2 homens, igualdade plenamente. Pronto. Opa, eu acho que as pessoas também exageram. Isso é voltar àquele anúncio do miúdo
que era negro e que tinha uma camisola a dizer. É HM. Ou da HM. É a mesma coisa, as pessoas exageram em tudo. Se calhar nunca Sim, na vida. fazem de uma coisa Nunca ninguém pensou em nada, mas claro, tinha que. As pessoas, claro que há sempre extremismo em tudo. Não é? Sobre a Rita, era um gajo dizer, opa, pessoalmente. Tu Dizer odeias. respostas e dizer, eu odeio mesmo. Tu Era um gajo não dizer assim, oh Rita, no one cares. Ninguém quer saber. Pá, Está ali de baboseiro. Eu acho- é verdade. Mas é isso, eu acho que se tu pensares, começares a pensar demasiado nessas coisas todas, É. vai-te levar ao exagero. Pois bem, É como tu queres tanto marcar a diferença por uma coisa que depois começa a levas-te ser... a fazer estupidezes. Sim, claro. E Bom. pronto, agora vou terminar. Vais terminar? Pode não posso Sim. terminar eu. Eu disse que ia terminar eu. Não E foi? depois terminar. Terminar, Bia. Conclusão. Eu não sei terminar. É só dizer que acabou. Tchau. Calma! eu vou terminar. Pessoal, Ok. não, isto é importante. Participem no nosso passatempo. Não participei nada porque isto não vai ser depois do passatempo. Cut. Esqueçam lá o passatempo. Bom, Pessoal, Isto é o som da dor da alma. pessoal, Não. espero Não que se tenham gostado. Espero que tenham gostado do Festival da Malfeito. Nós estávamos a oferecer bilhetes, assim já Yeah. ficamos. Sim. Estávamos a oferecer estejam bilhetes. atentos à nossa página de Ou estivemos. Facebook, Instagram. Instagram. Ok, eu sou porque terrível. Nós já dissemos isso tantas vezes, mas vai sair cenas novas. Pessoal, acreditem. vejam que eu Vão ser. apreciem Vai, que eu tipo vai. é calma neste debate todo. Eu também. Surpreendentemente. E a eh, Lorena Lorena. continua a fumegar. Pessoal, não se São efeitos esqueçam de. especiais. Yeah. Pessoal, não se esqueçam Olha para aquela de câmera. deixar a vossa Agora opinião. que ela virou a câmera, não parece. De deixarem a vossa opinião, de subscreverem-nos, de deixarem o vosso comentário, de verem o nosso site, estarem atentos às nossas coisas. Partilhem porque- cenas. Porque somos. Sim, e podem dar sugestões Sim, de temas, de- isso é de coisas que que vocês Gostamos de querem. feedback. Mesmo de coisas para o daqui houve, sugiram. Ideias novas é sempre interessante. Nós dependemos também de vocês. Estamos abertos. Foi a sugestões. minha ideia de fazer uma corrida de roubamento. É simples. E agora, Subscrevam e digam, Val, apoiamos a tua ideia. Rolamentos ao poder. Mais nada. E adeus. Hashtag. calma. Vai ser gay. Isto vai ser cringe. E posso parar? Isto vai ser cringe. Isto vai ser cringe. Calma. Pessoal, Agora, vamos embora. ouve esta parte final. Vamos embora. Por favor. Por favor. Vamos embora. Não queremos. Não.